Gente, olha, outro episódio do People Tech e de novo, né? A gente está começando com pessoas com trajetórias mais do que incríveis. Eu tô aqui com a Carol Nucci, board member da Conectas, e que tem, assim, uma carreira que com certeza a gente vai ter muita história para contar hoje. Carol, de jornalista esportiva, engenheira química, marketing e negócios. Então, assim, uma jornada completamente não linear, mas que com certeza a gente vai fazer conexões incríveis aqui e gerar muitos insights. A gente vai falar hoje muito sobre a questão de confiança nos nossos negócios, nos nossos clientes, nos nossos times. Então, vamos falar sobre isso. E aí eu já vou agradecer demais, Carol, você está aqui comigo. Com certeza vai ser um bate-papo incrível. E eu passo a bola para você contar um pouquinho dessa sua trajetória que foi, mas só foi para caminhos bons. Muito bom, feliz de estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro quando participar de podcast, conversar, compartilhar aprendizados. Eu espero que eu possa trazer alguns dos meus hoje aqui ao longo da nossa prosa. Respondendo sua pergunta, né? Eu gosto de começar contando também, porque hoje em dia a gente precisa celebrar algumas jornadas que são não lineares, né? A gente passou por Perfeito. tanto tempo acreditando que só tinha um caminho. Eu mesma, quando eu comecei, eu achava que eu tinha só aquele um caminho, né? Depois que você vai descobrindo que tudo bem mudar de área, né? Eu comecei a trabalhar aos 16 como jornalista. Meu sonho era trabalhar com automobilismo, eu assisto desde pitiquinha, e era a única coisa sobre a qual eu conseguia escrever também com alguma consistência. Com 16 anos, a gente não escreve de política, de economia, né? Mas de automobilismo eu bem que escrevia. Eu assistia a corrida antiga, eu sempre estudei muito a história do Uhum. automobilismo. E foi por causa de um desses textos que eu acabei conseguindo meu primeiro emprego. E aí eu trabalhei numa Sério. assessoria de imprensa que fazia assessoria do Luciano Burti, por exemplo, na Fórmula 1, Uhum. mas também vários pilotos de Stock Car, Truck, Rally. Então eu passei por todas as categorias do automobilismo. E foi uma época, poxa, que não tinha mulher no automobilismo Sim, praticamente, sim, né? sim, Tinha não assim, tinha. uma, duas, hoje você vê uma presença muito maior, felizmente, né? Mas naquela época eu vou te falar que eu ralei o coco, viu, para passar por alguns Não, pilotos. imagino. Mulher no ambiente de automobilismo, o povo acha que está querendo estar atrás de piloto, que acha um monte de coisa, mesmo que está indo lá trabalhar. Mas, enfim, passei 4 anos descobrindo que eu acho que eu era mais fã. E o jornalismo em si, ele é uma carreira complexa, porque eu tinha uma ideia muito idealizada, né? E eu falei, não é Sim. isso. Então, vou seguir minhas heranças, né? Japonesa, falei, vou fazer uma engenharia. Por que não testar, né? Mudar da água para o vinho. Acabei escolhendo a engenharia química, que foi a ideia da minha madrasta, que também fez. E aí, isso aí sim eu fiz. Antes o jornalismo eu tinha feito pela metade o curso. A engenharia eu segui até o fim, sou engenheira química de formação, mas eu trabalhei um total de 1 ano como engenheira. E realmente a fábrica também não foi o meu lugar. E aí resolvi mudar de novo. Mas a felicidade é que diplomas de engenharia hoje são muito bem-vindos em muitas carreiras, né? Então, Sim. eu consegui, eu brinco que a empresa que me aceitou como eu era, né, uma engenheira querendo trabalhar com marketing, com negócios, na época foi a 3M, trabalhei quase 10 anos lá, e foi uma escola incrível, porque eu trabalhei em marketing, em vendas, em produto, em B2B, em B2C, em mais de 20 mercados. Então eu brinco, eu consigo conversar com todo mundo de qualquer tipo Com de todo negócio, mundo. porque eu consegui ter uma amplitude de visão muito grande lá, né? E trabalhar em multinacional traz isso. Mas traz outras coisas também, a gente fica com vontade de mudar de novo, né? Depois que eu tive minha menina, eu senti que eu precisava mudar. A Olivia tem hoje 9, né? E logo que eu voltei de licença maternidade, eu senti que estava a hora de uma mudança de novo. Mas aí não de áreas, acho que era mais de ares. E aí eu fui Uhum. empreender. Foi quando eu comecei a minha jornada como empreendedora. Fui sócia de uma consultoria de inovação por quase 5 anos. Então, escalar um negócio de serviços foi muito legal. Sim. Trabalhar com inovação em diferentes perfis de empresa também foi incrível. Muitos projetos bacanas.
E aí depois eu resolvi sair e mudar de novo para uma carreira solo, quase solo, né? Eu amo, faz 8 anos que eu dou aula, que eu palestro, que eu mentoro empresas, principalmente empresas B2B de venda complexa. E foi onde eu acabei me especializando, né? Então, hoje eu palestro em grandes empresas, mentoro empresas B2B que estão escalando e dou aula em universidades, instituições como a SPM, a PUC do Rio Grande do Sul, e a Startse também. E no meio desse caminho eu também cofundei uma empresa de educação corporativa que é a Conectas, empresa da qual tenho bastante orgulho também de ter cofundado, e hoje eu me posiciono no conselho da empresa e continuo minha carreira como mentora, palestrante e professora acadêmica, que é algo que eu gosto bastante também. E aí me conte uma coisa, como é que você conecta tudo assim, quando você olha para essa sua trajetória, pensa assim, o que foi um ponto de conexão que você consegue levantar olhando em retrospectiva? O ponto de conexão, para mim, ele assim, demorou para ele ser óbvio, mas depois que eu vi, não dava mais para desver. E foi mais ou menos na época que a minha menina nasceu, porque eu acho que quando a gente, né, para quem é pai e mãe, né, a gente, depois que o filho nasce, você fala, gente, eu preciso de. O tempo longe dessa criança tem que ser sensacional, tem que ter um propósito, tem que gerar impacto positivo. E esse sempre foi um norte muito grande para mim, né? De trabalhar com gente, de entender que negócio escala, entendendo gente. Eu adoro liderar, eu adoro conectar pessoas e esse foi um caminho, um eixo em comum que eu tive em todos esses lugares. Eu consigo fazer essa conexão desde a engenharia e depois quando chega no ambiente de multinacional, e eu sempre fui muito firme na visão de que dá para crescer sem a gente perder a carteirinha de ser humano. Porque não precisa, não só não precisa, como é melhor. A gente trabalha com pessoas dentro de casa, a gente vende para pessoas de fora. Não há nada mais justo que a gente conecte essas pontas, né? Então, aquilo que eu acho que sempre foi um instinto, algo que vem muito da minha criação, do meu jeito de pensar e dos meus valores, eu botei também para entender a lógica por trás. E foi aí que eu fui estudar centralidade no cliente, design centrado no ser humano, organizações mais humanas, liderança humanizada. Eu trouxe todos esses temas para jogo em áreas de negócios, que é onde o povo está ainda no pain, no gain, né? Nossa, precisamos, né, atropelar meia dúzia para conseguir crescer, perdendo totalmente a essência. E esse não é o meu lugar. Então, em todos os ambientes que eu vivi, eu consigo traçar uma correlação muito próspera entre lugares que colocam as pessoas no centro e o crescimento sustentável. É onde eu crio confiança, que é o texto sobre o que a gente vai falar hoje, é onde a gente sustenta as relações que vão sustentar o negócio. Então, esse é o meu lugar, aqui é onde eu me encontrei, e eu trago isso para tudo que eu faço hoje, das palestras, às aulas, aos trabalhos como conselheira e mentora. Não, fantástico. Acho que é isso, né? Eu acho que a gente vive nesse momento de muito foco em entrega de resultado. Acho que a gente tem falado mais abertamente sobre isso. Não que a gente não olhasse para resultado antes, mas acho que a gente fala mais abertamente sobre a importância de impacto resultado, né? E aí eu queria puxar lá de trás do automobilismo, como sou fã, você também, né? Então, eu vou puxar. Quando a gente pensa em performance sobre pressão, né? Porque a pressão faz parte do dia a dia das empresas, dos negócios. Como é que você vê isso, né? Puxando lá, né? Esporte de alta performance, com muita pressão, e a gente também nos negócios aqui, buscando resultado, performance, e tem pressão o tempo todo. Como é que você conecta aí essas duas pontas? Sabe que eu diferenciaria o que é a pressão pelo resultado e da pressão que nós fazemos nas pessoas. Porque Pronto, o excelente. resultado, a meta, ela tá lá, ela tem que ser batida e beleza, vamos trabalhar em cima disso.
Mas quando eu acho que pressionar as pessoas é o caminho para atingir essa meta, é aqui que a gente se perde. É aqui que a saúde mental das pessoas vai para o saco. Eu, inclusive, Uhum. trago isso em mentorias e falo, gente, é óbvio, quando eu tenho um ambiente de pressão, de fofoca, de um monte de gente com medo se vai ser demitida, se não sei o quê, isso ocupa uma parte da nossa cabeça. A gente fica ali matutando, queimando aquele negócio. Isso Energia deixa de jogada dedicar. fora. Exatamente, energia desperdiçada, espaço mental alocado em algo que não é produtivo. Por isso que eu Sim, gosto muito mais de um approach de confiança, de um trabalho que é centrado nas pessoas e concilia as pessoas e o resultado. É entender que, poxa, se a gente criar um ambiente de confiança, eu tenho comprometimento mútuo, eu tenho consistência, eu tenho uma relação honesta. Tudo isso corrobora a favor de uma meta batida, porque a responsabilidade, sim, inclusive, é compartilhada. Não é só dali. Eu, enquanto líder, eu sempre, eu acho que um dos meus maiores orgulhos como líder tá aqui, de poder falar que eu dividi a responsabilidade com o meu time. A carga era minha e era deles, mas pô, não, estamos juntos, vamos fazer esse negócio acontecer. É diferente. É um sim. outro ambiente, você descobre os problemas mais cedo, ao invés da pessoa ficar ali, ó, postergando para te contar. É outro esquema, né? E isso, né? Você comentou do automobilismo, mesmo quando você fala, pega falas de Ayrton Senna, de Hamilton e outras pessoas, eles falam muito sobre o trabalho de saúde mental que é feito para que essa performance seja atingida. Então, eu não posso Sim. pressionar as pessoas a tal ponto que isso fique insalubre em cima da meta. É muito mais sobre criar um senso de responsabilidade compartilhada que só vem de uma relação de confiança. Isso. Não, perfeito. E aí eu ia justamente perguntar isso, já que a gente puxou a questão da confiança, me parece, e pelo menos a minha visão, que a raiz dessa perda de confiança é justamente na pressão sem propósito, na falta de alinhamento, na falta de contexto, na falta de compartilhamento da visão. E o doido disso é que eu brinco que isso gera crescimento de voo de galinha. Porque você até, putz, você gera uma pressão e aí, puta, dá um. Aí de repente cai de novo. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar muitos meses nesse modus operandi, porque chega um ponto que a falta de alinhamento e cada um correndo para um lado já atinge um platô de crescimento. É onde o que é sustentável no crescimento degringola. Porque Sim, você até vai por um tempo, mas você não vai para sempre. E por de isso que forma isso precisa constante, ser né? trabalhado da raiz. Isso acontece muito. Eu trabalho muito com startups, por exemplo, com empresas de crescimento acelerado como um todo. Em todas elas, eu sempre falo, o modo de falha não está na campanha de marketing. Ela não está ali na automação muito bem feita, não é isso. Sempre cai num problema de alinhamento, de construção de confiança de times, ou de falta de alinhamento entre marketing, venda, CS. As fricções estão todas aqui. E eu brinco que o cliente, ele sente o que está por trás da cortina. Pode ver o show. Tá ali, o evento, aquela coisa toda. Mas todo cliente sente inconsistência na jornada. Porque quando você Sim, escuta um negócio de marketing, aí quando vendas vai vender outra coisa. Aí quando. Mas comprou do mesmo jeito. Aí CS pega o problema de uma venda mal feita, de uma promessa que não é cumprida. Tudo isso é desalinhamento, não é por mal, né? Mas é um monte de pressão de meta que a gente foi arrastando o cliente a forceps na jornada e chegou um ponto que o cliente falando, eu não quero mais. E aí todo aquele investimento em custo de aquisição, ele serve para nada, cai por terra. perfeito. E é justamente perguntar isso, né? A gente conversou um pouco sobre essa questão de jornada de cliente e amadurecimento de confiança. E em que momento você acha que isso se quebra, assim? Eu acho que a confiança ela se quebra, ela não é feita num ponto único na jornada, né? A gente tende a achar que uma reunião constrói confiança, uma mensagem constrói confiança.
Mas a confiança, ela é um acumulado de pontos de contato. E você está ali olhando para a consistência. Aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi, aquilo está acontecendo, a forma como eu me comporto, as promessas que Sim, eu faço, tudo isso vai colaborando. Se eu quebro a consistência, a honestidade, a entrega de valor que eu prometi, se eu quebro qualquer uma dessas frentes, a confiança se quebra também. E isso é algo que às vezes a gente dá como ganho. Parece que sim, confiança é simples. Isso se demonstra no tanto de mensagem de prospecção que a gente recebe. A gente recebe aquele mar de prospecção fria no LinkedIn, por exemplo, e é sempre de pessoas em quem você não confia. Então, por que você está mandando mensagem para mim? A gente não teve outras conversas. Você já está querendo marcar uma reunião de 20 minutos comigo. Por que eu vou confiar em você? Então, a gente muitas vezes assume que a confiança está ganha. E isso até fazia sentido alguns anos atrás, ou até muitos, perfeito. em que a concorrência era menor, tinha menos opção, quem está do outro lado também tem menos informação. Então, poxa, uma mensagem que chegava, nossa, deixa eu ver. Hoje em dia, a concorrência está acirradíssima. Então, a pessoa que a gente vai, né, em quem a gente vai prestar atenção é a pessoa em que a gente confia. É a pessoa que, de alguma forma, já construiu laços, de uma marca que já me impactou outras vezes. Senão, eu não vou prestar Uhum, atenção. É mais um que entrou no meu LinkedIn e eu vou sair. Isso serve para todo mundo. Né? Mas olha a pressão fala, manda 50 mensagens por dia, aí chega aquela lista torta de pessoas que não são qualificadas, que estão sendo ainda mais perturbada por mensagens e que cria um ranço maior ainda das mensagens que estão sim, sim. recebendo. Então é um ciclo vicioso sem fim. Chega um ponto agora que eu falo, gente, eu não vou aceitar mais ninguém no LinkedIn, porque vai vir alguma coisa que eu não estava esperando. Olha como as coisas estão. Então, como você vai se diferenciar no meio de tudo isso? É por meio de construção de confiança, né? Sim, não, com certeza. Construção de relacionamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, você trouxe esse desafio, né? É, comercial vende errado, marketing prometeu errado e o cliente já recebeu a mensagem errada, CS está com um problema para resolver, a gente tem aí um desafio de relacionamento entre áreas e de Sim, construção de confiança, né? E aí a gente sim, vem justamente com qual é o papel dessa liderança nessa articulação, né? Nessa construção de um ambiente em que as pessoas podem conversar, de que as pessoas podem errar, de que as pessoas podem trazer os desafios. Se isso não for bem sedimentado na cultura da empresa, é como você falou, a gente vai ter um checklist de 50 mensagens para mandar, mas a gente vai mandar no automático. sim. E sabe que, olha como isso é estrutural, né? Nossa, olha, tantas e tantas empresas com quem eu já trabalhei, você tem marketing e vendas fazendo a estratégia separado. E aí não bate. Se marketing geral, tanto de leads, por exemplo, que estabeleceu na estratégia, para o mercado que focou, em que focou, etc., vendas não bate a meta, porque não está alinhado. Não estamos trabalhando para correr atrás do mesmo perfil de cliente ideal. E isso começa na estratégia. Uma pergunta Sim. que eu faço com frequência, e eu convido quem está assistindo aqui a fazer o mesmo, é chegar para pessoas de diferentes áreas, sobretudo marketing e vendas, que eu acho que é onde o conflito é mais Uhum. acirrado, mas convido a trazer outras áreas também, e fazer 3 perguntas. A primeira, qual é o perfil de cliente ideal da empresa? A segunda, qual é a proposta de valor da empresa para esse perfil de cliente ideal? E a terceira, qual é a jornada, como funciona a jornada do cliente com quem você quer construir confiança, com quem você quer se relacionar. Via de regra, a resposta é não, é diferente nas duas perguntas, e na terceira, quando eu pergunto de jornada, eu falo, nossa, nem sei do que você está falando.
Ah, tem um funil, serve? Falei, não, funil não é jornada. Mas acontece, é uma forma fácil de mostrar o peso desse desalinhamento, porque se os times Sim, não estão olhando para o mesmo perfil de cliente ideal, não tem uma visão alinhada de proposta de valor, isso aqui é o base, a base do base, e não conhecem a jornada do cliente, como a gente vai se conectar a essa jornada? Como a gente vai pensar um serviço, interações, conexões, sem trabalhar essa jornada, né? Então, essa sempre é uma pergunta de diagnóstico rápida, e são perguntas adorei. que geram tensão para o outro lado. Fala, opa, temos problema aqui, temos que trabalhar nisso, porque você consegue fazer a correlação entre o que está sendo diagnosticado aqui e o impacto disso na operação. Aí você fala, poxa, meio que dá um clique na cabeça, né? Mas você falou sobre as lideranças aqui, né? E a liderança é a Uhum. primeira a falar, gente, algo de errado não está certo. Mas também, muitas vezes, é quem joga a lenha na fogueira, porque as métricas são diferentes, é muito fácil Uhum. um cobrar o Sim, outro, né? Um cobrar da ineficiência do outro, falar, é marketing que não traz os leads, é vendas que não converte direito, não trabalha com o que eu mandei, não usa. É fácil você acusar, mas o que devia ser mais fácil é sentar e falar, gente, vamos chegar num caminho comum, vamos trabalhar em conjunto. Se a liderança não corrobora com esse movimento, é muito difícil de trabalhar os times. Eu já vi, sim. isso até é um tema que em painel já foi polêmico, porque a gente acredita que toda mudança é top-down, né? E de fato, a Uhum. gente precisa do movimento top-down. Mas eu já vi movimentações ocorrerem do bottom-up, ou seja, os times começam a Sim, trabalhar junto, porque precisam bater meta, etc. E com isso sensibilizam a liderança em cima desses pontos de integração. Então, é um caminho possível. É muito mais difícil? Porque quem no top-down não manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda funciona. Gostaria que não fosse assim, né? Eu gostaria que fosse convencer, né? Eu queria que a gente estivesse falando sobre intenção, convencimento e não sobre mandar. Ainda assim, é um caminho mais fluido quando vem da sim. liderança. É interessante você usar a palavra intenção, porque nos 2 últimos episódios a gente falou muito sobre isso, né? Sobre É, a importância da gente ser intencional em tudo que a gente faz, né? E se a gente não tiver, mesmo que venha uma transformação, uma mudança de baixo para cima, a gente precisa ter uma intencionalidade para trazer essas pessoas para essa mesma visão. Então, tem que ser esse movimento que a gente vai ciclando as informações e trazendo insights, né, dos times e complementando, ajustando, tem que ser algo contínuo e eterno. Além da intenção ser fundamental aqui, ela precisa ser compartilhada. Para mim, Compartilhado. uma das coisas que mais reduz conflito e resistência é a comunicação da intenção. É você trazer o Uhum, porquê primeiro. Falar, gente, deixa eu explicar primeiro o que está acontecendo, por que a gente está fazendo esse movimento, por que é importante, por que é importante para você, para depois falar o que você precisa da pessoa. Por que você uhum, precisa que essa pessoa compartilhe essa intenção com você? Porque senão vai fazer por obrigação e por obrigação não se sustenta por tempo. Mas por intenção, se a gente faz as coisas com intenção compartilhada, a chance dessa pessoa fazer com gosto, fazer melhor, fazer porque acredita no que você está falando, é outro patamar. Né? sim, E é um elemento muito sim, importante de sim. confiança. E aí você falou, eu falei de líderes, você falou de líderes, né? E os líderes acabam sendo uma camada bem pressionada, né? Então a gente tem a alta liderança, tem a média liderança, e essa média liderança ela está ali, né, bem pressionada por todos os lados. Como é que você vê esse desafio de fazer essa triangulação? Né? A gente tem que estar o tempo todo articulando todos os pontos, todas as áreas, né? Todos os touch points com esses clientes, toda essa manutenção dessa informação e circulação de informações, inclusive sobre os nossos clientes, né? Para que a gente possa refinar os serviços, os produtos, o atendimento e tudo mais. Como é que você vê
no dia a dia, na prática, a gente conseguindo quebrar mais essas barreiras, conseguir, por exemplo, criar práticas efetivas que mude esse jogo? Eu costumo falar que tem dois extremos de líderes, né? Quando você falou da pressão. Eu tenho tanto líder que passa a pressão reto. Fala, olha, eu tô tomando, vocês vão tomar também. E é isso. E passa tão reto que a própria pessoa se exime da responsabilidade. Tipo, a culpa é do meu time, o problema é do meu time. Então, passa reto. E também tem o outro tipo de líder, e eu vou te falar que eu já comi desse prato, que é a liderança que segura tanto a pressão que não passa nada para o time. Mas o time precisa Sim. trabalhar com você. E a gente precisa chegar no meio do caminho entre esses dois perfis, porque a pressão ela precisa ser comunicada, mas mais do que comunicada, ela precisa ser partilhada. Então, se eu Sim. consigo partilhar essa pressão, e isso não é só dentro do meu time. Se eu sou uma liderança de marketing, por exemplo, eu tenho uma meta para bater, eu preciso compartilhar essa meta com o time. Eu preciso ajudar o time a entender qual é o papel de cada pessoa ali para bater aquela meta e mostrar que a meta é nossa. Só que eu também, enquanto liderança de marketing, eu tenho que partilhar a pressão com vendas. Não é conflitar com vendas, é partilhar com vendas, porque se vendas bate a meta, eu bato a meta. Marketing está aqui para ajudar a venda a vender. Então, a gente precisa entender a melhor forma de fazer isso. Não tem profissional de marketing mais ovacionado do que o profissional de marketing que gera impacto em vendas. Então, a gente precisa entender como fazer isso. Quando a gente consegue concatenar e compartilhar essa pressão, não é que ela fica mais fácil de aguentar, ela fica mais fácil de ser resolvida. De ser resolvida. Perfeito. Isso vale tanto para pensando, né, na direção do time, quanto entre pares, para não dizer para cima também. Porque eu falar, poxa, assim, eu quero saber se eu tenho, por exemplo, eu respondo para uma CEO, um CEO. Eu quero saber a pressão que essa pessoa está sofrendo, porque eu quero fazer parte de segurar essa bronca junto. Esse é o papel de um C-Level, né? Compartilhar a pressão com o seu, não adianta ficar tudo com o seu também. Então, isso é multidirecional. Né? Começa, lógico, cada elo aqui faz parte dessa rede. Para mim, esse é o porquê por trás. E é interessante porque se a gente como líder não está confortável de compartilhar a pressão com o time, já tem algo aí que a gente precisa resolver. Já tem problema, exatamente. Ou eu não me conectei, ou eu não me conectei, ou eu ainda não tenho contexto suficiente, eu ainda não sei os porquês, logo fica difícil de compartilhar, porque eu não tenho narrativa, eu não tenho história, e a gente precisa das narrativas e das histórias para contar o que a gente precisa fazer. Sabe que né, nesse conflito velado que existe, né, é um conflito velado que ninguém gosta de admitir, mas sabe onde que as pessoas me contam? Porque quando eu estou, por exemplo, palestrando numa empresa, tá tudo certo, tá? Mas quando eu estou em sala de aula em programa executivo, tem cada um de uma empresa, ninguém conhece ninguém, e aí o povo fala um monte de problema que tem de integração entre as áreas. E aí fala, pô, a pessoa não me escuta, e a meta que não sei o quê, e a briga que teve não sei o que lá, e me acusou disso, contou para fulano. Conflito, gente, parece que a gente está voltando para o colegial, aí colegial já nota idade, né, para o ensino médio, e a gente está tentando resolver tretas entre grupos distintos. E é fogo, porque a confiança ela é uma via de mão dupla aqui. Se um lado não confia, não adianta a confiança do outro lado. Isso que precisa acontecer como troca. Mas muitas vezes precisa partir de um lado. Não depende só de um lado, mas pode partir de um lado. Alguém tem que começar a escutar. Alguém tem que começar a falar, não, peraí, deixa eu baixar a guarda e, sobretudo, silenciar o julgamento. Esse julgamento é histórico, é estrutural. Por exemplo, como eu brinco aqui, como eu já fui de vendas, já fui de marketing, já fui de tudo quanto é área, eu posso falar, né? Então, eu posso falar porque né, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. E
eu já ouvi de tudo estando dos dois lados. Eu já ouvi aquela estigma de vendedor que é preguiçoso, que só toma cafezinho, que reclama só do seu cliente. Já ouvi tudo isso quando eu era de vendas, né? Não era eu em marketing. Aí quando eu fui para marketing, aí eu já ouvi esse povo de escritório que não faz nada, fica fazendo campanha que não leva ninguém a lugar nenhum, mostra um monte de coisa que eu não entendo. Ouvi esse lado também. Alguém Sim. tem que baixar, porque isso é. Você está conversando entre outras BUs, entre outras áreas, no LinkedIn. Todo lugar está alimentando esse conflito, porque eu tenho julgamento. A gente tem julgamento. Por exemplo, quantas e quantas empresas não têm o cargo de vendedor? É executivo de vendas, é desenvolvimento de negócios, é relacionamento com o cliente, é tudo, menos venda, porque ficou tão essa estigma de vendas ficou tão horrorosa que aí você fala, Deus me livre ter cargo de vendas, o que é um absurdo, porque vendas é que está movimentando todo o crescimento da empresa, é a linha de, não, linha de frente eu não gosto porque é de batalha, mas é que está ali Sim. frente a frente com o cliente, né? E olha como esse julgamento retroalimentando, a gente pode pensar diferente, falou, poxa, ao invés de eu julgar, eu devia passar um dia com essa pessoa. Ele falou, eu vim para aprender. Deixa eu ver como que é uma reunião, deixa eu entender como que você se planeja para a meta. Vamos fazer campo junto, vamos visitar alguns clientes. Eu aprendi isso com um diretor na época da 3M, que ele falava assim que, primeiro que ele falava que marqueteiro tem que passar 40% do tempo, no mínimo, em campo com o cliente. E isso era métrica. Não podia estar no escritório, era para estar em campo. Na época eu atuava no B2C e era assim, visitar loja, campo, etc. Né? E tá sempre com os vendedores. E é nesse lugar que você vai, da forma mais humilde possível, aprender como é ficar 6, 7 horas dentro de um carro, passar aquele trânsito enorme, tudo que está acontecendo, ver o que é tomar chá de cadeira de cliente, como é difícil você entrar numa negociação de preço. Tudo Como é isso frustrante receber mais não do que sim. Exato. Do mesmo jeito, vai vendas participar de uma reunião de SNOP, de planejamento, vai com marketing para ver, ou fazer um report para internacional, eu estou falando, né, de realidade de multinacional, mas são elementos do marketing que são dificílimos também. E a gente aqui tem muita noite para mal dormida, aqui, se a gente sentar e falar, poxa, olha quanta coisa a gente podia fazer junto, meu Deus, alguém vai precisar baixar a guarda. Alguém vai precisar ser muito mais curioso do que julgador e falar, eu vou aprender com o outro lado, eu vou escutar o que está acontecendo do outro lado, para eu entender como eu me conecto com isso. Então, que você que está ouvindo seja a primeira pessoa a fazer esse movimento. Nas minhas aulas, eu falo muito disso. Falo, gente, vá um dia, pelo amor de Deus, saia do escritório, vai fazer campo, vai visitar um cliente. E a gente fica ali, ó, tentando otimizar um monte de coisa na IA, que no relacionamento a gente descobre tão quanto, se não mais. Perfeito. Gente, olha, eu fiquei aqui refletindo, né, sobre o desligar o nosso perfil jogador. Isso é um exercício que eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais fácil. Que bom. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas é um exercício, né? Serve para todas as áreas, para todos os relacionamentos, né? A gente entrar nas conversas perguntando mais, entendendo mais. E gostei muito da sua fala do perfil mais curioso, menos jogador. Eu acho que é bem isso. Né? É a forma da gente sair desse ciclo. E aí você falou de a gente ficar descobrindo as coisas com IA e não perguntar e não ir para campo, não visitar o cliente. Como é que você está vendo especificamente, já que dentro desse contexto, com muitas empresas, conversando com muita gente, a chegada da IA dentro desse conflito e a falta de confiança que se estabelece nas relações das empresas? Você acha que a gente está exponencializando, a gente está facilitando, está piorando tudo? Temos caminhos? Eu sou uma pessoa bastante pragmática, tá? No que diz respeito a IA. Eu não sou nem a pessoa que fala, nossa, é para tudo, vamos polvilhar a operação de IA, e nem a pessoa que fala, nossa, serve para nada. Eu olho para toda essa movimentação, testo e aprendo à medida que a prática vem. Eu leio bastante, inclusive hoje mesmo também leio, né? Estudo bastante, porque acho que quando você está no papel de educadora,
nas palestras e tudo mais, você precisa estar ali sempre a par de tudo que está acontecendo. E eu li hoje um report do Gartner que falava que até 2027, 40% dos investimentos em IA feitos agora seriam parados por falta de ROI, por falta de retorno mesmo, né? Sim. E esse é o problema da hype. Na dúvida, vamos sair comprando o nosso último que ficar, a mulher do padre, sabe aquela coisa? Não, gente, precisamos olhar o usar intencionalmente. E volta à intenção, porque quantas pessoas... Teve um amigo meu que ligou um dia e falou assim, um dia meu diretor chegou e falou para mim assim, não tem um uso de IA aí pra gente fazer? Aí ele falou, nossa, mas por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque estão me cobrando da Internacional que a gente precisa ter mais uso de IA. Você não tem um aí? Eu falei, gente, essa é a pior forma de começar um projeto de implementação de IA para alguma coisa. Comece pela dor, comece pelo problema, a dor da operação, a dor do seu time, a dor do cliente. Comece por algum lugar, mas comece por uma dor e não pela solução de um problema que você nem sabe se você tem mesmo, né? Para mim, esse é um problema de toda a tecnologia. A IA é só a mais nova, mas todo... Perfeito. Tem um outro estudo de Harvard de uns 3 anos atrás que falava que 70% dos investimentos em tecnologia e transformação digital dão errado, justamente por isso. Porque não, que você vai no ímpeto de cair nessa pressão de sair fazendo e botando tecnologia em tudo, sem entender o porquê você está fazendo essa movimentação. Esse, para mim, é um problema de estratégia, de fundamento de estratégia gravíssimo, pelo amor de Deus, né? Dito isso, eu vou te falar que a IA, ela compromete a confiança em alguns pontos e também pode ajudar a confiança em outros pontos. As operações que hoje acham que vão automatizar o go-to-market inteiro com IA e saem fazendo esse movimento sem validação humana, isso faz com que a gente, por exemplo, receba um monte de mensagem de um monte de gente que não tem nada a ver, porque ninguém checou, e aí a gente acaba sendo impactado por um go-to-market mal feito. Então, tem muitas dessas aplicações que estão dando errado, assim, na pressa por automatizar, vamos fazer, só que o volume aqui não corresponde à qualidade do que está vindo. E o que você está fazendo é gerar mais barulho no mundo, enquanto a gente deveria trazer mais assertividade para o uso de IA. A IA, por exemplo, é excelente para a gente ganhar contexto de uma situação rápido, de eu não chegar crua numa reunião, de eu poder usar dados do meu CRM para prever intenção de cliente, prever timing. Hoje tem tantas ferramentas de inteligência de receita que fazem isso super bem, que inclusive apoiam profissionais de vendas para preencher partes do CRM que vendas não tem tempo, porque precisa gastar tempo fazendo relacionamento com o cliente. Então, se eu posso automatizar esse tipo de coisa, bora automatizar, né? Agora, tudo que é interface direta com o cliente, eu ainda tenho muito cuidado. Porque a IA é muito funcional. Ela é funcional, né? Você fala, faça isso, mas ela não consegue compreender contexto emocional da pessoa. E se ela não consegue compreender contexto emocional, eu posso ser abordada numa hora errada, com um pitch errado, com alguma coisa errada. Então, por exemplo, já vi casos de clientes com um problema, inclusive já vivi isso, não só vi como vivi, de ser cliente de uma empresa, você está passando por um problema com a empresa, e aí vem uma mensagem de prospecção na sua direção, você fala, além de eu já ser cliente, eu estou pé da vida com você. Então, não funciona aqui. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, a IA ainda não sabe fazer essa leitura de contexto emocional. Você não sabe se a pessoa do outro lado está pronta para receber essa mensagem. Então, a gente precisa ter essa parcimônia no contato direto com o cliente. Eu ainda acho que a validação humana é muito bem-vinda. Principalmente, quanto mais restrito é o universo de clientes da empresa. Então, se eu vendo para grandes contas são altamente assediadas e também são poucas. Você está falando de um universo bem diferente do varejo, por exemplo, né? Que vende para milhões. Não, aqui eu estou falando, às vezes, algumas centenas de contas. Então, e como é que a gente se diferencia, né? Como é que a gente leva autenticidade, valor, tudo isso, sem esse contato
de construção de relacionamento. Exato. Não vai. E você pode usar a IA para isso, para te trazer mais informação, Uhum. te dar mais contexto em cima do que já está registrado em CRM, por aí vai. Mas cuidado com a automação de uma relação que, se for errada, você quebra a confiança. Se a mensagem for errada, para o momento errado, a pessoa vai falar, nossa, a empresa não tem cuidado comigo. Eu não estou me sentindo único. Então, ainda vejo muitos erros aqui, e por isso que eu ainda acredito muito em validação humana nessa interface direta. Fantástico. Agora eu vou te fazer a pergunta. E essa Carol dos Legos Infinitos? E aí? Me diga aí um livro fantástico que conecta tudo isso. O que você está lendo hoje de interessante? Poxa, você sabe que o que eu tô lendo agora não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eu também. Eu tô lendo um livro de uma drag queen famosa chamada RuPaul, né? Que tem um programa chamado RuPaul Drag Race. Uhum. Eu sou uma pessoa muito conectada com ambientes diferentes do meu. Eu sou uma apaixonada por arte drag, enfim. E eu tô lendo o livro, né, dessa drag queen. Que lindo. Tá sendo fenomenal, assim, uma história muito distinta da nossa. Eu acredito muito que da nossa, quando eu digo eu e você aqui que a gente está conversando, né? Mas eu acho muito importante a gente ter contato e apreciar perspectivas que não são a nossa. Então, eu gosto de trazer livros que me tragam essa perspectiva distinta, por exemplo. Então, foi o caso desse livro. Mas, entre outros, né, você falou do Lego. Olha que coisa, né? O Lego, eu tinha vergonha de mostrar. Sério? Meu lado nerd, eu morria de vergonha. Porque eu aprendi no mundo de multinacional que profissionais, executivos tomam vinho e jogam golfe, sabe? Aquela coisa. E eu aqui com os meus Legos, falando, gente, ninguém vai me levar a sério. E eu com os meus Funkos. Exato, eu também tenho meus Funkos. Eu tenho uma Millennium Falcon de Swarovski, maravilhosa, que tá aqui no cantinho. Não dá para ver porque é de cristal, né? Mas eu tenho artigos aqui fabulosos da minha nerdice aqui. Posso contar a história de cada Lego por trás. Mas eu demorei aí, olha, 8, 9 anos para botar esse lado para fora. E hoje é o que cria conexão com tanta gente. Foi o que aconteceu comigo, com você. Eu vi seus Funkos. Pois é. Eu falei, poxa, não, uma pessoa que tem Funkos só pode ser boa pessoa. Deixa eu mostrar meus 80 Funkos aqui em casa. Eu descobri histórias interessantíssimas com o meu fundo aqui de tela. Tem vários easter eggs, eu brinco aqui, né? Porque, poxa, tem o Lego do Ayrton Senna aqui do lado, então pega aqui um de automobilismo. O meu ficou em Portugal. Não dá para ver direito, mas os quadros aqui atrás são todos de frases. Então, teve uma vez que perceberam que aqui tinha Hakuna Matata, e aí falamos de Rei Leão e não sei o quê, mas tem várias frases aqui. O Believe, que está aqui, é de um seriado chamado Ted Lasso, que eu não sei se você já assistiu. Já, fantástico. O melhor seriado da minha vida. Nossa, todo líder devia assistir Ted Lasso. Então tem várias referências. Tem Star Wars, tem Marvel, tem Harry Potter, tem um Stitch aqui. E tem tantas outras coisas. Mas eu tinha vergonha. Mas hoje isso cria laços com outras pessoas, porque a gente identifica pontos de conexão em comum. Né? E mesmo às vezes a pessoa em si não gosta, mas ela fala, poxa, meu marido, meu amigo, minha mãe, e aí começam outras conexões que vêm só porque alguém em algum lugar gosta de tudo isso, ou minimamente acha interessante, fala, nossa, olha quanto Lego diferente que tem ali, né? Deixa eu ver tudo que tem, né? Então, esse foi um atributo de conexão muito interessante com clientes, com parceiros, com colegas, enfim. E hoje eu deixo e mostro com orgulho aqui meu fundo. Porque assim, no final, nessa construção de confiança e relacionamento, a gente tem que ser a gente, né? E aí, colocar essas coisas, né, que faz parte de quem a gente é e deixar isso de forma transparente, sem receio, sem medo, mostra o quanto a gente é autêntico, o quanto a gente consegue construir. Você falou do livro, de ler perspectivas diferentes, e
interessante, assim, do ano passado para cá, eu acho que eu não li nenhum livro técnico. Eu tenho lido, assim, fortemente biografia, literatura, porque justamente porque eu acredito muito em conhecer o ser humano através dos livros, da contação de histórias diferentes, né? E aí você vai criando ali universos, ouvindo aquelas narrativas, se conectando. A gente acaba tendo uma quebra desse nosso modelo automático de julgamento, porque você acaba se conectando com outras histórias. Sim, Então eu uso exatamente. muitos livros diferentes para conhecer realidades que eu não conheceria aqui, no meu Exatamente. espaço. Perfeito. Sabe, em linha com isso, sempre que eu vou para um evento, eu procuro a palestra que menos tem a ver com o que eu faço. Uma completamente fora da casinha. E vou. Porque o que eu já sei, eu já sei. Eu vou, beleza, vou ver, faz parte, faz parte. Mas o que eu não sei é o que vai me trazer esse repertório diferente. E lá no começo você falou, né, da minha jornada, que tem tantas coisas diferentes. Eu acho que foi essa busca sempre por um contexto distinto, sobre, né, o pessoal fala, nossa, vai ter um projeto assim, vamos! E eu fui Vamos. aprendendo perspectivas, mercados, tantas outras coisas diferentes do que eu fazia, que eu fui conhecendo caminhos que eu nem sabia que eu queria traçar. Então eu sempre falo, gente, a gente precisa ampliar repertório. A criatividade da gente é conexão. O Steve Jobs falava isso, né? Que criatividade é conectar as coisas. Uhum, Mas então eu sim. preciso ter coisa para conectar. Se eu não tenho coisa para conectar, eu não consigo trazer para cá. Então, mesmo um livro, por exemplo, né? Falei de uma drag queen famosa, me traz muito repertório para eu conversar, para eu fazer conexão, para eu construir confiança. Vai muito além só de livro de negócios, que hoje você pode pedir para IA, inclusive, resumir para você. Eu acho que é isso. Carol, eu Olha lá, gente, amei. com horário, né? Se eu falar, se deixar, a gente vai falando, né? Não, a gente vai ter que emendar de algum jeito, nem que seja num dia diferente. Tipo assim, vamos emendar num dia diferente. Ah, foi uma delícia. Contem Ai, eu comigo amei. Só para tenho a fazer a parte agradecer. 2. Eu Eu só que tenho a agradecer. Foi agradeço, Kari. fantástico. Fantástico, fantástico. E tenha sido o primeiro bate-papo de muitos incríveis, assim. Não, desse convite saiu uma excelente conexão, pessoal. Muito obrigada. Sim, Adorei, sim, Kari. sim. Adorei o Você sabe convite que veio que pela Fabi. esse podcast me trouxe muito mais amigos do que eu imaginava. Então Então, eu tenho pronto. hoje Então, muitos já pode me amigos. colocar nessa lista aí. Vamos trocar muito mais. Vamos sim. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi incrível, muitos insights, muitas falas incríveis e encorajadoras e desafiadoras também. Mas eu acho que a gente precisa, né? E eu vou puxar justamente uma frase que eu adorei, né? Desligar o nosso modelo julgador para a gente ser mais curioso. Sobre tudo, na vida, no mundo, nas nossas Sobretudo, empresas. com certeza. Fantástico, ó. Obrigada. Beijo. Beijo. Valeu, Adorei. gente.